Yivot Mashiach. Em outra ocasião, o Rebbe enfatizou que simplesmente a recitação de uma bênção que nós temos de forma cíclica no nosso calendário, algo que é realizado, recitado uma vez por mês, que é uma bênção sobre a lua, sobre a aparição da lua, e essa bênção nós fazemos quando a lua está no seu período crescente, em geral, depois do Rosh Chodesh, cerca de uns 7 dias depois do novo lúnio, até a chegada da lua cheia. Durante esse período nós temos aquilo que é chamado de Birkat HaLevaná, ou Kiddush HaLevaná, a bênção sobre a lua, ou a santificação da lua, uma vez que é sabido que o nosso calendário, o calendário judaico, é um calendário lunar, e uma vez por mês, durante esse período, quando a lua está em estado crescente, nós fazemos essa bênção, e o Rebbe nos traz aqui, o Rebbe enfatiza esse assunto dizendo que essa bênção é uma sgulá, é algo que tem o poder de aproximar e agilizar a chegada de Mashiach, de trazer a redenção. Nas palavras do Rebbe, o Biur Godelai Lui de Kiddush Levaná, explicando a grande elevação que existe por trás da santificação da lua, dessa bênção mensal que é feita, Kmamarazal, conforme dizem os nossos sábios, assim consta no Talmud, Kol HaMevarech Al HaChodesh Bismano, Keilu Mekabel Pnei Shechina. Todo aquele que faz essa bênção no tempo apropriado a cada mês é considerado como se ele estivesse recepcionando a própria Shekhinah, a presença divina, recepcionando a Deus. Então o Rebbe se estende na explicação referente à grandeza e elevação do Kiddush Levaná, dessa bênção de santificação da lua, mas em relação ao nosso contexto aqui, em poucas palavras, nos fala o Rebbe Aval Chidush HaLevaná, o Siman LeIsrael, a renovação da lua, diferente do sol, que está sempre presente nos céus com o mesmo brilho, força e intensidade. A lua não, às vezes ela se diminui, às vezes ela quase não aparece, depois ela volta, se renova, ela reaparece, volta a surgir. Se fala que a renovação da lua, com a sua nova aparição, isso consiste, de acordo com os nossos sábios, num sinal indicativo do povo de Israel, que assim também é a nossa história, assim também ocorre na nossa jornada, mesmo que às vezes parece que o povo de Israel estava minguando, estava desaparecendo do horizonte da história, mas se diz que depois, assim como a lua, ela volta a reaparecer, até chegar em todo o seu esplendor. O mesmo ocorre também com a nação judaica. עתידים להתחדש כמותה לפאר ליוצרם בקיבול פני שכינה. ולזה כשאנו מברכים על החודש בזמנו, por isso essa bênção que nós fazemos a cada mês em referência à lua, então ela evoca todos esses conceitos elevados que estão relacionados com a renovação, o renascimento do povo de Israel a cada geração, em cada etapa, ou depois de momentos difíceis, etc. Isso é um sinal, essa renascimento é um sinal da redenção. Por isso é considerado, isso reforça a nossa fé, isso, quando se faz essa bênção, é considerado como se estivéssemos recepcionando a própria Shekhinah, a própria presença divina. Uma vez que isso está relacionado com a redenção, que vem depois de um período de aperto do Galut, etc. Por isso nós falamos no Kiddush Levaná, David, Melech Israel, Chai Vekayam. Nós evocamos a figura do rei David, e sabemos que Mashiach é descendente do rei David. O próprio Mashiach também é chamado de David como uma extensão do reinado de David. Se fala David, Melech Israel, assim a gente pronuncia e repete 3 vezes na bênção da lua, que David, o rei de Israel, está vivo e presente e existente. Ou seja, se diz que o reinado de David, os descendentes de David, até a chegada de Mashiach, é algo semelhante à própria lua, que mesmo quando às vezes parece desaparecer, minguar, depois reaparece no horizonte com todo o esplendor e com todo o brilho.
Por isso nos falou Rebbe em relação ao assunto da redenção, uma vez que nós já estamos nesse momento onde muito em breve já deve ocorrer, a tal ponto que o Rebbe diz, quando a gente chega à conclusão que tudo já está pronto, está preparado, só falta, isso depende do próprio Mashiach, ou seja, o mundo já se preparou, as gerações judaicas já realizaram o seu trabalho, o seu preparo espiritual, etc. Agora depende do próprio Mashiach, só a sua chegada. Bekidush Levaná. O Rebbe fala que esse sentimento nosso, essa atitude nossa de preparo, de estarmos preparados, perfilados já, esperando a chegada de Mashiach, isso deve se expressar também num acréscimo de esmero, de cuidado em relação a essa brachá, em relação a essa cerimônia de Kiddush Levaná que fazemos à noite, como nós dissemos uma vez ao mês, ao vislumbrar a lua, naquele período do mês judaico, Shehem Atidim Leitchadesh Kmotai, se fala, quando dizemos essa bênção, o texto da bênção de fato nos diz e nos lembra que o povo de Israel, ele vai se renovar, no futuro ele vai se renovar exatamente como a lua, assim como a lua parecia ter desaparecido, diminuído e etc., mas depois ela se renova e volta a crescer até chegar no esplendor. O mesmo vai ocorrer também com o povo de Israel. Por isso o Rebbe fala para tomar um cuidado, ter um esmero especial com essa cerimônia, essa bênção, realizando a Bibgadim Hashuvim Venaim, conforme está escrito na Halachá, vestindo roupas bonitas, apropriadas. Por isso, em geral, muitas pessoas deixam para fazer essa bênção no sábado à noite, logo no término do Shabbat, já que no Shabbat nós estamos mais bem vestidos. Barechov, isso se costuma fazer ao ar livre e na própria rua, em domínio público. O Berovam Adrat Melach, e na presença de um público maior, se diz quanto maior o número de súditos, quanto maior o público, maior é o esplendor do rei também. Ou seja, fazer o Kiddush Levaná conforme é tradicional nas comunidades, em céu aberto, em lugar público, junto com muita gente, bem vestidos, etc. O Rebbe fala mais do que isso, e o principal, que quando fizermos o Kiddush Levaná, fazermos essa santificação, essa bênção da lua, fazer isso com uma intenção especial. Mitoch kavaná meyuchedet lemaher ulezarez velifol tekev umiad biat David malka Meshicha, que a gente faça o Kiddush Levaná, essa bênção de santificação da lua, com essa intenção especial de apressar e agilizar e efetuar imediatamente a chegada de Mashiach, a vinda de Mashiach, do rei Mashiach, que ele é descendente do rei David, que é mencionado no Kiddush Levaná, Aledei al-Safá ve'adrisha u'bakashá la-Geulah, ou seja, que isso nos lembre também de acrescentar mais pedido, súplica, até exigência de Deus que nos envie a Geulah, a redenção, que Sium vechotem Kiddush Levaná, como de fato está escrito no final da liturgia do texto dessa bênção e tudo que está ao seu redor. No final disso nós falamos o Bikshu et Hashem Elokeihem ved David Malkam, Amém, que nós devemos solicitar, nós devemos buscar, nós devemos pedir e querer, desejar a Deus, e junto com esse pedido nosso de desejar a proximidade a Deus, nós devemos pedir com a mesma ânsia, com a mesma vontade, o rei David. O rei David aqui representa seu descendente, que Mashiach, que é da sua dinastia, que ele nos traga logo a Geulah, a redenção.